Olá, sétimo ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, vamos dar sequência à nossa aula de hoje. E aí, nós vamos voltar novamente aí no capítulo 1 da unidade 7 do livro 4. No capítulo onde nós vamos falar sobre estrutura geológica, relevo e solo. Então, aproveita, pega aí o livro para vocês poderem acompanhar. Não estou hoje com o livro, porque eu quero colocar algumas outras imagens aqui para vocês. Então, vamos lá. Para vocês terem, assim, uma localização, então, o tema que nós vamos tratar hoje, basicamente, vai ser sobre solos e as questões ambientais do solo. Então, esse assunto começa na página 187 do livro 4 de vocês. Então, aproveita, pega aí para a gente continuar a nossa aula. Então, recapitulando, na aula passada nós falamos da estrutura geológica do Brasil. Então, nós vimos quais são essas formações, e nós vimos aí os escudos cristalinos, ou crátons, nós vimos as bacias sedimentares. Então, vimos essa estrutura que é a base do nosso país, né? Digamos assim. Então, o que sustenta, como é que é essa formação que dá origem aí a várias estruturas de relevo, a várias formações de solo, tá bom? Então, foi o primeiro passo. Depois, nós vimos o relevo e nós vimos, né, segundo esse mapa que o nosso livro traz, essa abordagem, né, de Jurandir Ross, que nós temos aí o relevo brasileiro basicamente dividido entre planícies, planaltos e depressões, tá bom? Quem tiver o aplicativo, é até interessante que ele tem um joguinho sobre relevo, tá bom? Então aproveita quem tem o aplicativo e para jogar quais são aí as formações de relevo que nós temos. E aqui a gente consegue identificar onde estão as principais áreas de planície, as áreas de depressão e as áreas planálticas, tá bom? Então a gente consegue fazer essa análise através dessa imagem que o livro de vocês também traz. Hoje, o nosso assunto começa na página 187, como eu tinha falado, e aí nós vamos falar sobre solo, né? Então, o que é solo, né? Os tipos de solo. Ai, professor, eu preciso decorar isso tudo aqui. Não, tá bom? Eu coloquei aqui mais para vocês poderem visualizar, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente fala de solo, a gente fala de um processo muito lento, tá? Então, a gente tem que pensar aí em mais de 1000 anos para ter essa formação de solo. E o solo, dependendo da estrutura geológica e dos fatores dos agentes de relevo, dos agentes que estão atuando, esses solos eles vão apresentar características diferentes. Depende de onde eles estão localizados, se é um lugar que chove muito, se é um lugar que chove pouco, né? Quando a gente olha, por exemplo, o Brasil ele tem a Caatinga, que é o sertão ali nordestino, onde nós temos pouquíssima chuva, quando a gente compara com outros lugares como a Amazônia, que tem muita umidade. E é óbvio que o solo desses lugares vão ser diferentes. Então, depende se é uma planície, se é um planalto, se é uma área de escudo cristalino, se é uma área de deposição sedimentar. Então, tudo isso vai interferir na formação do solo. Até mesmo conforme a vegetação vai se formando nessa região, então o solo ele também vai ganhando características diferentes. E aí, em alguns solos, nós conseguimos, em alguns lugares, a gente consegue perceber uma diferença na formação. Aqui, como vocês podem observar, né, eu achei bem legal essa foto, porque é uma foto tirada nessa área que tem uma vegetação mais assim preservada, né? Então a gente tem aqui uma área de floresta. Então olha só, são árvores grandes aqui e nós temos realmente ali uma área que vai ter esse perfil de solo, tá? A gente chama isso aqui de perfil do solo.
Então, por quê? Porque a gente faz um recorte e aí a gente consegue analisar essa formação dele. E aí ele tem, ó, várias colorações diferentes. E essas colorações diferentes nós vamos chamar de horizontes do solo, tá? Que realmente parece, ó, camadas depositadas. Então a gente olha assim, parece um horizonte. Então a gente consegue perceber que uma área de floresta que tem as raízes, né, que vão interferir, que vão colocar água no solo de uma forma adequada, as folhas dessas árvores que vão caindo vão funcionar ali como uma camada de proteção para esse solo. Então a água ela vai infiltrar de uma forma mais lenta, sem desagregar esse solo, sem danificar esse solo, vai ajudar na formação dele. E aí a gente consegue perceber que vão ter vários horizontes. Outra coisa, né, quando a gente tem, lembra que eu falei das folhinhas que vão se depositando? Essas folhinhas elas vão gerar ali o que? Elas vão entrar em decomposição e vão gerar ali matéria orgânica, tá? Então, assim, porque a gente pensa, vão ter formigas, vão ter minhocas, vão ter outros animais, besouros, que vão cavar túneis, vão trazer mais ar para esse solo, mais água. Então, tudo isso vai interferir na formação de um solo. Se é um lugar que tem realmente aí uma grande variação de temperatura, tem pouca água, então o solo ele já tende a ser realmente mais... ele já tende a ser... apresentar menos camadas. Então a gente consegue ver assim uma área mais rochosa e também a gente vai conseguir perceber que não vão ter tantos horizontes. Então vão ser solos que a gente vai analisar aqui e ele vai estar assim, como é que eu vou dizer, não pela coloração, tá, turma? Porque a coloração a gente mostra também. Essa foto está muito distante, então a gente não consegue perceber exatamente se tem um horizonte, mas a gente consegue perceber que em alguns a gente tem aí uma formação melhor do que as outras. Melhor que eu digo assim, visualmente, né? A gente consegue identificar com mais facilidade, como esse aqui. Então, tudo isso vai resultar na formação do solo, tá? E aqui eu vou aumentar um pouquinho para vocês visualizarem. Todos esses tipos de solo, estão aqui no Brasil. Então a gente percebe, ó, uma grande variedade, tá? Tudo bem que é da Embrapa que faz realmente esse tipo de análise, coleta, né, identificação dos solos. Mas o que a gente precisa realmente saber aqui? E aí você pode aproveitar no livro de vocês, na página 187, no segundo capítulo, que ele fala assim, dos latossolos que são predominantes aqui no Brasil. Então assim, a gente pode organizar de uma forma um pouco mais geral. E aí, os latossolos, por quê? Porque o Brasil, de uma forma geral, ele tem um clima um pouco mais úmido. E aí a gente tem realmente essa formação em horizontes, aqui como eu coloquei para vocês. Mas dependendo do lugar, a gente vai ter uma variação, tá bom? Então assim, de uma forma geral, eles não são muito eficientes para produzir, não são muito férteis, porque dependem da floresta para ser férteis. Então, se a gente causa o desmatamento, então a gente perde realmente aí essa capacidade produtiva do solo, né? A capacidade de plantar que eu tô falando, tá bom, turma? E aí ele coloca assim nesse parágrafo, os solos típicos de áreas tropicais, os latossolos, predominam no Brasil, pois o clima é quente e úmido. São de baixa fertilidade, mas podem ser utilizados na agricultura se forem preparados e adubados adequadamente. Apesar de apresentarem essas características, os latossolos presentes na região sul do Brasil, como a terra roxa, são chamados assim, né, de terra roxa, são férteis, pois resultam da decomposição do basalto, a rocha magmática, que na evolução geológica do Brasil, a gente teve um momento aí que teve um derramamento, né, um derrame de basalto. Como assim? Esse basalto, ele
foi passando pelas fissuras que tinham na placa que sustenta o Brasil e se depositaram na superfície. E aí ele resfriou, e aí vai entrando em decomposição, e ele tem realmente uma diferença mineral. E aí ele se torna bem fértil. É uma região que é bem explorada até para o desenvolvimento do café, tá bom? Vários outros cultivos também, mas o café se destaca aí nessa região. E recebe esse nome por conta por um lado mais histórico, dessa questão da influência dos imigrantes, né? Por conta de como os italianos, como eles chamavam a terra. E aí nessa adaptação ficou terra roxa, mas ele é bem avermelhado, tá bom? E aí vocês podem sublinhar aí realmente esse nome, latossolos, podem sublinhar o nome terra roxa. E aí no segundo parágrafo, onde ele diz assim: já os solos argilosos, como massapê, que predominam no Nordeste, são oriundos principalmente da decomposição do granito, que é uma rocha magmática, apresentando a média e alta fertilidade. Os solos que predominam na região centro-oeste são de baixa fertilidade, mas quando adubados corretamente, são utilizados para agricultura e pecuária. Já os encontrados no Sudeste, devido ao relevo, predomínio de planaltos e serras e o clima quente, mais ameno nas áreas altas, são bem desenvolvidos e grande parte com baixa fertilidade. Então a gente consegue perceber que tem uma boa variedade, depende aí de vários fatores, como nós já vimos, tá? E é bem legal que o livro, ele coloca essa tabelinha bem aí abaixo, mostrando, né, na região, e o que se é de baixa fertilidade, se é de grande fertilidade, tá bom? De uma forma geral, a gente entende, né, que a gente tem aí realmente no Brasil, assim, essa presença os argissolos e o latossolo, tá bom? Então, esses aí nós vamos ter realmente é o que a gente precisa, vamos dizer assim, entender, tá? Esses nomes aqui. Então, a gente vai ficar aqui com os argissolos, que ficam de uma forma um pouco mais genérica, e aqui eles vão especificando, mas aí são termos técnicos, tá bom, turma? Não se apeguem muito a essas nomenclaturas aqui, não. Então, aproveita, pega o livro e sublinha esses nomes que eu falei: latossolo, terra roxa, argissolo, massapê, tá bom? Então, falamos aqui sobre o solo. E o solo, turma, ele é muito importante porque é onde nós desenvolvemos as nossas atividades, e atividades que são de extrema importância para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência até, quando a gente fala de produção de alimentos. Então, assim, hoje, como somos urbanos industriais, então a gente tem também essa questão da produção de matéria-prima. Então, o solo, ele tem realmente essa reserva aí de minerais, capacidade produtiva, é onde nós construímos as nossas casas, né, enfim, áreas de lazer, até lugares onde são naturalmente assim escolhidos por nós como lazer, como a gente pensa, tem uma área de praia, por exemplo, né, que ali, também tem solo ali, né, que é essa camada que cobre, né, essa camada mais superficial, onde a gente está em contato direto, tá bom? Então, agora nós vamos avançar um pouquinho para a próxima página, deixa eu ver aqui rapidinho, para não me perder, nem vocês, na página 188, nós vamos falar sobre as questões ambientais relacionadas ao solo. Porque a gente sabe, né, a gente percebeu que tem alta fertilidade, baixa fertilidade, então a gente percebeu realmente que precisa ter um cuidado com esse solo. Mas as nossas atividades podem implicar em problemas para o solo. Como, por exemplo, a primeira atividade que eu destaquei aqui, que é o desmatamento. O desmatamento, ele realmente traz muitos danos para o solo. Primeiro, porque ele expõe, a gente consegue perceber aqui, ó, que o solo ele tá limpo, ele tá ali exposto. Então a água, ela pode bater, quando chove, por exemplo, ela vai bater aqui e vai levar essa terra para um outro lugar. E aí esse solo ele fica descoberto, fica sem proteção.
Então, a água que começa a se infiltrar aqui pode gerar vários processos erosivos, né? Então, a gente fala aí do intemperismo, que o livro de vocês coloca logo na página 188, no terceiro parágrafo. Então, ele explica ali: no intemperismo é o conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que proporciona esse desgaste, né? Então, o desgaste ali de sedimentos, né? A decomposição das rochas, a própria decomposição ali do solo, desagregar os minerais. Então, o intemperismo, turma, ele é um conjunto de fatores, né? Assim, ação que a gente fala de ação física, como, por exemplo, o contato da gotinha da água pode parecer inofensivo, mas muitas gotas da água batendo no solo, ela começa realmente a fazer o quê? A perfurar esse solo, tá? E quando essa gotinha vai se juntando a outras gotinhas e elas vão escorrendo, então a gente tem o que ali? A gente tem, como é que eu vou dizer? Um transporte desse sedimento, né? Desse grão ali de solo para outro lugar. Outro fator, né? Que é essa água, ela vai escoando e aí ela pode gerar, ela começa inicialmente no processo de ravinamento e aí depois ele vai aumentando até surgir esse processo de vossoroca, né? Então, esse processo de vossoroca, ele é causado pelo escoamento das águas das chuvas em áreas desmatadas e que as atividades humanas vão acelerar esse processo, porque tira essa camada de proteção. E aí, né, vem todo esse processo de transporte desses sedimentos do solo que vão sendo carregados para outros lugares. Então, começa com o movimento de água interna, a água no solo, porque o solo, turma, como eu falei para vocês, né, ele é um composto. Ele tem ali matéria orgânica, ele tem a rocha que foi decomposta, né, então a matéria que não é viva, né, que já era da rocha, então vai se decompondo, vai se unindo ali a essa matéria orgânica. O que é matéria orgânica, turma? É realmente o que? A gente pode falar aí como é que eu vou falar assim, os animais que morrem vão entrando em decomposição, as plantas, né, até as próprias fezes dos animais. Então isso vai gerando matéria orgânica, as folhas que vão se decompondo. Então vai tudo misturando ali. Além disso, vai ter o quê? Água. Além disso, vai ter ar no solo, tá bom? Então esse movimento da água interno vai escavando até gerar esse processo, que se não for realmente tratado no momento certo, pode ser irreversível e a gente tem aí realmente um grande problema, tá bom? Então, assim, a gente tem, né, toda essa formação que começa ali, né, na erosão laminar, que é realmente do escoamento da água, aquela lâmina da água bem na superfície, que aí continua acontecendo. A gente tem ali depois esses caminhos que vão sendo abertos no solo, e aí a gente vai reparando que começam a ficar aqueles caminhos, né, na terra, assim, onde a água passou, fica até um pouco mais claro, e aí a gente começa realmente a perceber várias outras formações. Então começam a vir os sulcos erosivos, depois as ravinas, e depois da ravina chega no processo de vossoroca, que é realmente um dos últimos estágios, que é esse que nós estamos vendo, e a gente consegue perceber o porquê que é bem difícil reverter esse quadro, né, turma? Então, aqui a gente consegue visualizar que esse solo ele está sendo despedaçado. Então, a gente tem aqui um problema, tá? Principalmente aqui é uma área, como vocês podem ver, aqui tem algumas plantas, mas é uma área rural, tá? Então, na área rural tem muito esse problema, porque a gente, além de ter o desmatamento, esse solo ele foi utilizado para plantação. E aí não teve a correção, né, do solo, ou seja, adubagem correta por muitos anos. Então, o que acontece?
esses minerais eles vão sendo consumidos ali, né, nesse processo de produção das plantas, e aí realmente a gente tem um solo cada vez mais pobre, que não consegue se manter. E a água começa a fazer o quê? Levar esse solo embora, tá bom? E aí aparecem esses buracos enormes que nós estamos vendo. Outro fator, né, que acontece, outro problema do solo, é a questão do lixo, tá bom, turma? Então, lixo doméstico, até mesmo lixo que venha de outras empresas, de indústrias. Então, a contaminação do solo, né? Então, assim, se a gente não cuidar, se for um depósito, como nós estamos vendo aqui, a céu aberto, um lixão, então a gente tem realmente o comprometimento desse solo, que pode, né, se passar um rio ali perto, então pode comprometer a qualidade dessa água, que poderia ser consumida pelas pessoas, tá? Então, assim, professora, mas tem o sistema de tratamento. Mas se tem uma contaminação muito pesada nesse rio por conta de um lixão, dificilmente um sistema de tratamento vai ser eficiente para essa água depois retornar para o nosso consumo, tá bom? Então, o lixão, o depósito de lixo, ele é bem preocupante. Até mesmo porque aqui no Brasil a gente não tem um cuidado com o lixo, como fazer, não tem muita coleta seletiva, não são todos os bairros que tem, né, de separar o lixo que é o orgânico, né, que é o lixo molhado que a gente chama, onde vão ali restos de alimentos, né, cascas de frutos, como por exemplo, e os lixos secos, onde a gente coloca ali o plástico, papel, lixos que podem ir realmente para reciclagem, tá bom? Então, temos aqui alguns desses problemas, mas calma aí que não acabou não, tá quase acabando. E aí, nós chegamos aqui, né, nessa área mais urbana, melhor, como vocês podem perceber, tudo tem consequência da ação humana, mas aí nas cidades, esse problema, né, ele pode realmente trazer aí perdas de vidas, como por exemplo aqui vocês podem perceber que todos esses são deslizamentos de terra. Aqui no caso de rochas, né, tinha um solo bem superficial, que é uma área bem de encosta, então o solo não é profundo nessa região, e tem o deslizamento. Muitas vezes esse deslizamento ele acontece primeiramente porque a gente tem a retirada da camada vegetal. E aí o que acontece? A água ela vai... Gente, esse movimento de deslizamento de terra, ele ocorreria naturalmente, tá? Pode acontecer. Porém, quando a gente tira a vegetação natural e expõe o solo, então a gente agrava e antecipa esses movimentos. Até mesmo a gente faz com que ele aconteça mais vezes, tá bom? Essa camada de vegetação que nós estamos vendo aqui, muitas vezes elas não são nem naturais, ou seja, já foram de reflorestamento. Então esse solo já foi exposto por muito tempo. Então o que acontece? A água da chuva vai caindo, ali vai infiltrando, o solo vai ficando pesado, chega um momento que ele não aguenta e ele cede. E aí ele desce a encosta. E aqui no Rio de Janeiro a gente ouve isso com frequência, porque é uma região que tem muitos morros. E aí durante o período do verão, que é um período de chuva, acaba realmente acontecendo. Então se tem construções, torna-se perigoso porque a gente está falando de vidas que podem se perder. Aqui vocês podem perceber nessa imagem, olha quantas casas foram soterradas, né? Então, principalmente quando acontece à noite, que tem um maior número de pessoas em casa, se torna ainda mais letal, né? Porque é muito peso se deslocando para cima dessas casas. Então, assim, até que chegue o socorro, é realmente complicado, né? Uma luta contra o tempo para resgatar essas pessoas. E aí, aqui no caso, não tinha nenhuma construção, né? A gente conseguiu visualizar isso aqui. E aqui também, né? A gente viu que desceu parte do morro inteira, tá bom? Só que algumas vezes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, que a gente tem essa formação de muitos morros e a gente tem muitas casas que são construídas nesses morros, se torna ainda pior, né? Por quê? Porque as casas estão aqui em cima e muitas vezes elas descem junto com esse morro.
tá bom? E aí vai acontecer, principalmente porque essas casas, elas têm muito mais peso, e esse peso ajuda com que esse movimento ele aconteça, porque a raiz da planta, ela ajuda a segurar, né, fazer uma contenção do solo. E aí quando a gente coloca as casas, muitas vezes não tem assim uma forma correta ali de construção, então só vai colocando peso em cima do solo e não tem uma estrutura para segurar. E o que acontece? Com esse peso todo, o solo não aguenta, principalmente durante o período de chuva, tá bom? Então a gente consegue perceber que acontece bastante. Ah, professora, pode acontecer sem ser um período de chuva? Sim, pode acontecer, tá bom? Mas é mais comum quando a gente tem esse processo de chuva. Pode não acontecer durante o momento da chuva, por exemplo, parou de chover, aí uns 2, 3 dias depois aconteceu. Por quê? Porque a água foi se infiltrando no solo, o solo foi ficando pesado, e em algum momento ele não aguenta, e aí ele desliza, tá? Para as áreas mais baixas. E seguindo aqui para a gente poder finalizar, tá? Quando a gente fala, né, de como é que eu vou dizer assim, mata ciliar, né? Essa mata que está na margem dos rios. Então, quando a gente tem o desmatamento nas margens dos rios, olha, a gente tem uma intensa ocupação nessa região aqui, né? Então, a mata ciliar é quase inexistente aqui e não é o suficiente para conter, né, esse solo que está vindo com a chuva e vai se depositando no rio. E aí a gente tem o que? Um assoreamento do rio. Então a gente consegue perceber aqui, ó, que onde a água passa, ela acaba tendo uma dificuldade para poder se locomover, tá? Então assim, vamos dizer que aqui não tinha essa quantidade toda de rio, tinha uma maior quantidade de água, tá? Professora, mas como é que essa água também diminuiu aqui, né? Porque além do rio ter a chegada de areia, o que ajuda a diminuir também essa água? Porque a gente não está vendo aqui, mas tem água também que passa aqui por essa formação arenosa. Mas tem também o consumo de água. Então, olha só, está chegando areia, está se depositando aqui essa areia e tem a retirada de água para abastecimento aqui da população. Então, a gente tem menos água, mais areia. O que acontece? O rio, ele vai diminuindo, como vocês estão vendo aqui, né? Diminuindo assim, entre aspas, tá bom, turma? Ele vai perdendo assim o seu volume. Então, ele perde a sua força. E é a força da água dos rios que leva a areia até as regiões mais baixas, principalmente até os oceanos, porque a maioria dos rios aqui, gente, maioria, tá? Não são todos. Chegam em outros rios, chegam em outras, chega no mar, chega aqui no nosso litoral, tá? Que ajuda, né? Ali ajuda a formação da nossa areia, tá bom? Então, se ele perde volume de água, ele perde força. E essa areia realmente vai ficando acumulada ao invés de seguir o seu curso. E a gente tem esse processo de assoreamento, tá bom? Então, por hoje eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá bom? Usa o Escola Web para eu receber a notificação e saber qual é a dúvida de vocês, tá bom? Bons estudos, turma. Até a próxima!